Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto, onde nós vamos adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer, estar por dentro, sempre aprender mais, amém? Antes de começar, gostaria de ler um versículo da Bíblia que se encontra em Salmos 96. Diz assim: Cantem ao Senhor o cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Amém? Então vamos continuar com esse sentimento, que sejamos inspirados por esse verso e que possamos aproveitar muito mais esse culto, que a palavra de Deus entre em nossos corações e que podemos realmente reservar esse tempo para adorá-lo.
céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A ti bendirei sempre. Em ti confiarei, Senhor. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de ti.
libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, te glorificamos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, louvando e exaltando o teu nome. Obrigado, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor, porque o Senhor está a contemplar, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, que nesta hora se encontra com o coração contrito e voltado para ti. Senhor, obrigado por cuidar de nós, por ter o controle do mundo. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, cheio de glória e majestade, e apesar de tudo isso se importa com cada um de nós. Ó Deus, que tua graça e misericórdia visite agora os enfermos, as pessoas que se encontram entubadas nas UTIs, nos hospitais ou em casa. Ó Deus amado, todos os doentes, que o Senhor assim estenda a tua mão de misericórdia, venha trazer o alívio e a cura, Pai. Abençoa o nosso país que vive um momento delicado nessa pandemia, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, pelas vacinas que estão sendo aplicadas, ó Deus, que o Senhor abençoe, que toda a população brasileira possa ser contemplada e seja imunizada, Senhor, e que essa pandemia seja contida, esse vírus seja contido, ó Pai. Deus, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, sobre o Brasil, sobre todas as nações. Senhor, abençoe cada pessoa que se encontra agora participando também deste culto. Ó Deus, que a tua paz, que o teu Santo Espírito possa estar reinando nos corações, na vida, nos lares. Ó Deus, dando alegria, dando fé, que mesmo diante de situações adversas, possamos olhar para ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus, obrigada, porque tu és a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. E assim nós somos felizes por termos a ti, ó Pai, e oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa noite. Sejam bem-vindos a esse momento que nós nos reservamos para estar diante de Deus. Eu sei que sim, você está no conforto do seu lar, mas não se esqueça, lembre-se, nós estamos diante daquele que fez todo o céu e toda a terra, daquele que é Criador, que é Pai. Portanto, reserve esse momento e coloque a sua mente exclusivamente diante desse Deus, tá bom? Eu quero te fazer um convite a orar comigo nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada uma dessas pessoas que nos acompanham nesse momento. Glórias ao Senhor, porque sim, o Senhor tem falado conosco e glórias, Pai, por esse fato. Glórias ao Senhor, porque mesmo apesar das nossas falhas, da nossa pequeneza, o Senhor ainda assim tem nos perdoado, tem derramado graça sobre cada um de nós incessantemente. Glórias ao Senhor, Deus, por tudo isso. E nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Sim, mesmo apesar das minhas falhas, mesmo apesar das minhas limitações em comunicar, que o Senhor nos conduza. Fale conosco, Pai. Coloque nos nossos corações e na nossa mente aquilo que o Senhor deseja e, Senhor, nos conduza nessa caminhada de discernimento espiritual, nessa caminhada de maturidade, até que o nosso caráter seja formado segundo o caráter de Jesus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, então hoje a gente dá continuidade na nossa série que estamos fazendo lá na oração do Pai Nosso. E hoje, na realidade, é o encerramento. Hoje já é a última pregação, o último estudo que nós iremos fazer nessa oração que muda completamente a nossa percepção sobre como nos relacionar com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 13, na última parte.
da oração do Pai Nosso, que diz assim: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Amém. Bom, durante toda essa caminhada que nós temos feito ao longo dessas semanas, nós percebemos o que exatamente Jesus queria nos ensinar com essa oração. E ficou bem evidente que a oração do Pai Nosso não nos foi dada para simplesmente nós repetirmos ela. A oração do Pai Nosso nos foi dada para moldar o nosso caráter a respeito do nosso relacionamento com Deus. A oração do Pai Nosso fala e trata sobre como nós nos relacionamos com Deus. Por isso ela muda a nossa percepção sobre tudo. Ela fala sobre como é que nós adoramos, quem nós adoramos, fala sobre como nós reverenciamos o nosso Deus, que também é nosso Pai e está nos céus. E a oração do Pai Nosso também fala sobre como nós nos comportamos diante desse Pai, como nós nos comportamos diante das nossas fraquezas, como nós buscamos direção do Senhor e como nós também temos o sustento dele, porque Deus dá-nos o pão de todos os dias. E mais, o pão não é só para todos os dias, esse pão nos foi dado para compartilhar, porque o pão é nosso. Esse pão nos foi dado para compartilhá-lo com generosidade. E além de pão de todos os dias, a oração do Pai Nosso nos fala como nós somos perdoados por Deus e como nós vivemos em resposta a esse perdão que nos foi concedido por graça. Nós não merecemos, nós não somos dignos do perdão de Deus, mas mesmo assim, Ele nos perdoa. Mesmo assim, Ele nos concede graça. E em resposta a isso, o que não merecemos, nós também estendemos perdão àqueles que talvez nos ofendam. E talvez eles não mereçam perdão, mas nós estendemos perdão porque nós aprendemos desse Cristo sobre como fazê-lo. E hoje, encerrando então essa série de estudos, nós iremos perceber como é que nós lutamos contra o pecado. E sim, provavelmente essa é a parte mais difícil aqui da oração do Pai Nosso. Todos os pedidos que foram feitos, que Jesus nos ensina a fazê-los, tem aí a sua complexidade, tem aí seus ensinamentos, mas esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o mais complexo e mais difícil de se lidar. Porque agora nós iremos tratar com a luta contra o nosso próprio desejo, contra o nosso próprio eu, contra a nossa vontade de pecar. Sem dúvida, esse texto tem gerado em algumas pessoas um certo tipo de confusão. Até mesmo porque esse texto ele é traduzido de algumas maneiras um pouco diferentes. A palavra do grego traduzida para o português, elas são semelhantes, são sinônimos, mas infelizmente tem gerado algum certo tipo de confusão nas interpretações das pessoas. Um exemplo bem claro é a maneira como a Bíblia King James foi traduzida, que diz assim: e não nos conduzas à tentação. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida, ela foi traduzida da seguinte forma: e não nos induzas à tentação. E aquela que nós acabamos de ler nessa noite diz: não nos deixeis cair em tentação. E fazendo uma leitura superficial sobre esse texto, talvez algumas pessoas podem pensar: bom, então, pelo que eu percebi, é Deus que está nos induzindo a cair nessa tentação? Será que é Deus que está me levando a essa possibilidade de pecar? E se não se bastasse isso, a palavra tentação, ela também é traduzida de algumas maneiras, do tipo tentação. Ela pode ser traduzida como teste, também pode ser traduzida como provação. E sim, de fato, Deus, Ele nos conduz a provações. Ele nos conduz a alguns testes para formar o nosso caráter. No entanto, você talvez possa se perguntar: bom, então é Deus que
está me levando à possibilidade de pecado? E essa interpretação equivocada, eu já adianto de antemão, ela não aconteceu somente no nosso tempo. Lá, os judeus antigos, eles também criaram uma doutrina que eles chamavam de Yetzer Hara, que traduzida significa impulsos maus. Então, dentro dessa teoria, aqueles judeus eles afirmavam, bom, Deus criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, significa que ele criou o pecado. E se Deus criou o pecado, ele criou os impulsos de pecado e tudo isso é Deus o responsável. No entanto, como eu já disse, isso é equivocado. Não é dessa maneira como Deus lida com essa possibilidade de pecado. Sim, Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou o mal. Deus não criou o pecado. Tiago, o apóstolo, ele nos traz um entendimento real. Então ele refuta essa ideia de que Deus criou os impulsos maus. Então ele nos traz a compreensão real sobre o que é que nós estamos falando aqui. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, Tiago ele começa a trazer uma ideia sobre como isso funciona. Então ele diz no texto, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então Tiago, ele nos deixa claramente, ele nos diz claramente que sim, Deus nos testa. Sim, Deus nos conduz a algumas provações, mas ele tem um objetivo em tudo isso. Nos levar ao crescimento. Exatamente como acontece na escola ou também na faculdade, quando eles aplicam alguns testes, algumas provas, com o intuito de provar ou de provocar um crescimento intelectual. Aqui também acontece. Deus nos conduz para algumas provações para formar o nosso caráter. E depois no versículo 4, ele diz, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Deus deseja que eu e você continuemos crescendo. Deus deseja que eu e você continuemos entendendo cada vez mais sobre quem Ele é. Deus continua nos conduzindo. Sim, uma caminhada cheio de lutas, cheio de obstáculos, que nos provoquem de maneira que a maturidade espiritual venha. Esse é o objetivo de Deus com tudo isso. Ele quer que eu e você cresçamos dia após dia, não podemos ficar estagnados. Abraão é um exemplo muito claro sobre isso. Deus chama Abraão e o testa. Ele leva ao alto do monte e diz, Abraão, faça para mim um sacrifício. Você vai sacrificar o seu filho. Claro que todos nós já conhecemos muito bem essa história. Deus mandou que ele parasse, providenciou um outro sacrifício e o filho dele cresceu, teve família e a família de Abraão se tornou uma grande nação. Mas percebam, para que antes de Deus fazer de Abraão uma grande nação, Deus o testou, Deus o provou. E aí sim depois veio a recompensa. Infelizmente, Satanás ele usa isso que Deus coloca em nossas vidas para nos aperfeiçoar de maneira corrompida. Satanás usa isso de maneira que nos induza a nos afastar de Deus. E aí Tiago, ele continua nos ensinando sobre esse fato. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 13, olha só o que Tiago diz. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Versículo 14, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Agora é dito que sim, nós temos alguns impulsos para o pecado.
impulsos para o mal, mas esses impulsos não vêm de Deus, não são gerados por Deus. Tiago, ele deixa claro, então, que existem sim dois tipos de testes. Dois tipos de testes, de dois tipos de origens diferentes, que levam a duas consequências diferentes. O primeiro teste, esse sim é provocado por Deus. E ele nos leva ao crescimento. Mas o segundo teste não é provocado por Deus. O segundo teste vem dos nossos próprios desejos, das nossas próprias paixões, das nossas próprias inclinações para o mal e para o pecado. E esses desejos internos são muito difíceis de ser controlados, porque, e sim, eles dominam o meu corpo, me impulsiona a fazer aquilo que o meu espírito talvez não deseje. Mas eu sou conduzido àquilo que eu não quero. Um exemplo bem claro, sabe quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, e aí você coloca alguns dados que não existem, só para não precisar pagar a sua declaração de imposto, só para você restituir mais valores? Pois é, nós sempre somos tentados a nos dar bem. E isso acontece, isso vem sobre nós, e quando isso vem é difícil de controlar. Por isso Jesus nos ensina a orar e dizer: Senhor, não nos deixe ser seduzidos por esses desejos que nós não conseguimos controlar. O problema maior é que a gente geralmente gosta, né, desse ambiente de tentação. Já perceberam como uma criança, ela olha um objeto em um determinado lugar e aí se a mãe falar não pega, não pode, talvez a primeiro momento a criança nem pensava, nem queria se aproximar daquilo, mas quando a mãe fala não pode, aí sim que a vontade cresce, aí sim o desejo vem e a criança não consegue se controlar. Ela vai atrás daquilo que ela foi, daquilo que foi proibido. Existe uma história que conta muito bem sobre como é que esse desejo funciona, como essa impossibilidade de se dominar funciona. Então, um certo jovem estava passando na rua. E aí, de repente, ele ouve um assovio. Ele olha para o lado e tem uma moça bonita piscando para ele. E aí, de repente, ele diz: sangue de Jesus tem poder. E ele repreende esse mal. E ele segue o caminho. No dia seguinte, ele passa na mesma rua. E ele já vem olhando para o lado. A moça está lá. Quando ele está passando, ele ouve o assovio, olha para ela e ela pisca para ele. Só que agora ele já fala: sangue de Jesus. No outro dia, acontece a mesma forma. Quando ele olha para o lado e depois do assovio, ele diz: sangue. No dia seguinte, ele passa e ele já nem fala mais o sangue de Jesus. Quando ele ouve o assovio, ele já começa a andar mais devagar. Ele olha para o lado, olha para a moça e pisca para ela. Por isso Jesus diz: fuja da tentação. Fuja, porque nós não conseguimos resisti-la. Sabe aquele momento que você pega o celular e você fala: não, peraí, eu vou só dar uma olhadinha aqui. E aí, 5 minutinhos, só uma olhada no que está acontecendo aqui. Você pega o celular e quando você se toca, já se passou 1h30 e você não podia estar fazendo aquilo. Quando você percebe, você já afundou, você já foi engolido por aquilo que você estava vendo e procurando. É por isso que existe um botãozinho na lateral do seu celular. Botãozinho de off, sabe? Se está difícil, desliga o celular. Foge daquilo que você sabe que não vai resistir. Jesus, lá no capítulo 26, ele continua nos ensinando. Ele diz assim: olha, vigia, ora, para não cair em tentação, presta atenção, fuja, esteja preparado, porque a tentação virá, então fuja dela antes que você caia, esteja preparado. Jesus continua ensinando nesse mesmo texto, ele diz: a carne é fraca. Sim, o espírito ele está preparado, mas a carne é fraca e nós não conseguimos dominá-la. Sim, existem 2 testes. Um teste que vem de Deus, que nos conduz a ser aprovados, que nos conduz a aperfeiçoar o nosso caráter, mas existe o segundo teste, que não vem de Deus. Um teste que vem do meu próprio desejo. E sim, Satanás é aquele inimigo astuto. E ele conhece as nossas falhas, e ele vai justamente naquele ponto que ele sabe que você não resiste. E esse teste, que não é feito por Deus, nos induz a pecar.
e nos induz à morte. No capítulo 26 de Mateus, Jesus então ele faz uma separação. Ele nos ensina a chamar esse teste que Deus traz sobre nós de provação. O teste que Deus aplica sobre nós, Jesus nos ensina a chamá-lo de provação, e esse teste provoca em nós um caráter aprovado. Mas o segundo teste, que não vem de Deus, que vem do nosso desejo interno, do nosso próprio coração, da nossa vontade, Jesus nos ensina a chamá-lo de tentação. Então fuja da tentação. E aí no versículo 12, aqui ainda do Tiago, capítulo 1, ele diz que sim, nós continuaremos a ser testados. Nós continuaremos a ser testados em meio a provações, em meio a tentações. Mas resista. Resista, resista e resista. Eu sei que é difícil, né, a lidar com esses impulsos de nós mesmos. E é claro, Jesus deixa claro que nós sozinhos não conseguimos. Mas calma. Não fique preocupado com tudo isso. Olha só o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel. Calma, você não está sozinho. As mesmas lutas que você passa, outras pessoas também passam. Você não luta sozinho. Todo mundo também sofre. Todo mundo passa por esses testes. E ele continua dizendo: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam resistir. Deus não permitirá que venham lutas, que venham testes que nós não conseguimos fugir ou não conseguimos resisti-lo. Não se preocupe, Deus deixa claro que só vem provações, lutas, testes sobre a nossa vida ao ponto em que nós conseguimos resisti-lo. E ele continua dizendo: quando forem tentados, tudo bem, não se preocupem com isso ainda. Ele mostrará a você uma saída, uma maneira de você fugir e resistir dessa tentação. Percebem o que Jesus está nos dizendo? Calma, você não está sozinho nessa luta. Sabe o que também fica evidente em tudo isso? É que Deus coloca tentações na sua vida só ao ponto de que você consegue suportar. Então não adianta talvez vir e dizer: Senhor, essa tentação é difícil demais para mim, eu não aguento, eu não suporto. E eu caí, Deus. Eu caí porque eu não aguento, Senhor, eu não suporto. Sabe o que ficou claro aqui? Lembra daquele rapaz que passa e ele ouviu o assovio? Deus deu a forma dele escapar. Deus deu a maneira para ele fugir daquela tentação, e ele tinha pernas. Na segunda vez que ele passou, e se ele tivesse ouvido o assovio, em vez dele parar e talvez andar mais devagar, ele deveria correr. Corre, foge da tentação, é disso que Jesus está dizendo. Se Deus nos testa só até nós não conseguimos suportar, se nós dizemos: Senhor, eu não resisti e caí, sabe o que isso significa? Que isso é sem vergonhice. Isso é safadeza. Caiu porque é safado. Caiu porque é sem vergonha. Deus deu a maneira de fugir e escolheu permanecer nesse ambiente de tentação. Jesus nos ensina: fuja, fuja. Eu sei que a gente tem essa paranoia de querer ficar repreendendo o maligno e dizer: está amarrado no nome de Jesus. Alguns teólogos falam que a gente vive um tipo de dualismo grego. Sabe aquela luta entre o bem e o mal? Que de um lado tem um anjinho, do outro lado tem aquele capetinha, e um diz faça aquilo, o outro diz faça aquilo. A gente acha que o bem e mal são opostos, Deus e Satanás são opostos, e a gente acha que o poder dos dois são equivalentes. A gente acha que Satanás luta contra Deus, e Satanás, e pior, né? Às vezes a gente acha que Satanás é mais forte que Deus. Porque a gente diz: opa, peraí, cuidado que isso é Coca-Cola. Não bebe Coca-Cola, porque se você tirar o rótulo dela, você vira do contrário, você olha na luz assim, lá vai estar escrito: alô, diabo. Cuidado com aquelas pontas lá, porque aquilo é chifre. Cuidado com aquilo. E aí a gente também fala: não, peraí, cuidado com o Mickey. Cuidado com os filmes da Disney, todos eles, porque aquilo é do diabo. Cuidado se não vê não o filme do Rei Leão. Porque se você vê, o Satanás entra. Aquela sensação, né? Quase que Satanás é mais forte que Deus. Então você precisa fugir. Você precisa ter cuidado com esse mal aí. Repreende tudo isso.
A gente acha que se a gente está no carro e a gente liga o rádio e passa uma música que talvez é uma música do mundo, e aí a gente fala, opa, peraí, não escuta essa música não, que isso é do diabo, cuidado. Se a gente vai no restaurante, a gente precisa pesquisar antes se não tem nada oferecido a demônio ali, porque se você sentar na cadeira que foi oferecida a demônio, e aí ele entra, aí tem um problema. Sabe o que Martinho Lutero ele escreve a respeito disso? Ele diz assim, olha, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é uma criatura de Deus, ele é submisso a Deus. Não é possível o diabo ser um opositor a Deus, porque para ser opositor a Deus, o diabo precisaria ter a mesma força que Deus tem. Mas a realidade é que ele não tem essa força. Em Apocalipse, Jesus diz que destruirá Satanás com um simples sopro. Um simples sopro. Então não é possível se opor a Deus. Satanás não tem forças para isso. Satanás só obedece a Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite. Então não tem essa luta, não tem essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Satanás é limitado, Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Sabe onde é que realmente está a maior luta das nossas vidas? Não é contra Satanás. Não é... a gente não precisa ficar repreendendo Satanás o tempo todo, dizendo o sangue de Jesus tem poder o tempo todo para todas as coisas. A nossa maior luta vem dentro. Vem de dentro. E é isso que Tiago nos ensina. A nossa maior luta, a nossa maior guerra é contra a mentira própria. Aquela vontade de mentir só para me dar bem, sabe? A nossa maior luta é a nossa ganância. E aí eu faço alguns negócios injustos de maneira que eu ganhe mais. Quando eu sou um avarento, e quando eu sou um promíscuo, quando eu sou um idólatra de mim mesmo. A maior luta vem daqui, do meu coração, do meu desejo, da minha vontade. Sim, a batalha espiritual existe. E o Senhor nos diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Mas a grande realidade, que é a mais difícil batalha que nós temos, acontece dentro de nós. Sabe o que nós aprendemos com aquilo que Jesus nos ensina nesse último trecho da oração do Pai Nosso? Primeira coisa, que nós precisamos nos reconhecer. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que somos fracos, que somos frágeis. E a nossa carne é obstinada em nos conduzir a pecar. Desconfie de si mesmo. E Jesus nos ensina, sozinho vai dar problema. Não luta sozinho não. Não acha que você consegue resistir o assovio da menina bonita do lado. Não acha que você vai resistir. Foge dessa tentação. Desconfie de si mesmo. O Senhor diz, olha, maldito é o homem que confia no próprio homem. E a grande verdade é que a gente não pode confiar em nem nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do socorro dele. Segunda coisa que nós precisamos fazer, reconhecer quem Deus é. O início da oração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe da nossa fraqueza e Ele vai nos ajudar naquilo que nós temos. E Ele está no céu, e Ele é santo, Ele é puro demais. E nós somos dependentes dEle, absolutamente dependentes dEle. E Deus sim, Ele quer a nossa santificação. Deus quer que eu fuja desse desejo de pecado e busque Ele cada dia mais. É por isso que Ele está conosco. É por isso que Ele está do seu lado, te ajudando, te socorrendo. No entanto, para que isso aconteça, você precisa buscá-lo. Você precisa negar a si mesmo e ir atrás do Senhor. Se refugie em Deus, porque Ele não deixa que nada venha sobre nós que nós não somos capazes de resistir. Mas para que isso aconteça, fuja para o Senhor. Terceira coisa, vigie, ore e fuja. Você não é forte, você não resiste e esteja preparado, porque a tentação virá.
O Senhor deixa claro, e virá sobre todo mundo essa tentação, mas esteja preparado, esteja pronto como um soldado que vai para a batalha. Está preparado, está de olho, está vigilante. Perceba o que te conduz a pecar. Saiba o que te leva para esse caminho mau. Se é o celular, se é o celular, foge dele, desliga o celular. É a internet. Você não consegue ficar algumas horas na internet sem pecar? Desliga a internet. São falsas amizades. São amizades que te influenciam de maneira negativa. Não seja amigo dessas pessoas. Fuja, fuja, fuja. Porque você não tem força sozinho para resistir à tentação. Então fuja. Fuja da tentação. Ore para ser poupado da tentação. Fuja dela. Ore para ter forças na provação, para ser aprovado por Deus. E aí, Jesus nos ensina a terminar essa oração dizendo assim: Senhor, livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento diante do Senhor. E Deus, nós somos fracos. Senhor, nós reconhecemos o nosso limite. Nós reconhecemos que não damos conta, Deus, de suportar tudo que vem a nós. Sozinhos não damos conta, Senhor, de suportar a tentação. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a superar tudo isso. Esteja conosco, coloque em nossa mente a consciência de quem nós somos, de quem o Senhor é. E nos ajuda, Senhor. Nos livra da tentação, nos livra do mal, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. O Teu é o reino, Teu é o poder e toda a glória para todo sempre. Por isso nos refugiamos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos e nos entregamos em Suas mãos. Amém. Teu reino
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Dá-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu.